Você sabia que DST e IST não são a mesma coisa? A expressão infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs, se deram origem como substituição do termo doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs, pois mesmo sem apresentar sintomas, uma pessoa infectada podia sim possuir e transmitir uma infecção. Contudo, as ISTs podem ser classificadas como curáveis e não curáveis, aquelas que não possuem uma cura, mas sim um tratamento específico. Eu me chamo Larissa Maria Pereira, sou estudante de enfermagem da IFHO e hoje estamos apresentando mais um episódio do projeto Transformação Sustentável, com o tema IST, me inclua fora dessa. As ODSs que estão sendo abordadas nesse episódio são ODS 3, onde diz boa saúde e bem-estar, assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. Também temos enfoque na ODS 3.7. Assegurar o acesso universal aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, incluindo planejamento familiar, informação e educação, bem como a integração da saúde reprodutiva em estratégias e programas nacionais. Também temos enfoque na ODS 4, onde diz educação de qualidade. Assegurar a educação inclusiva e equitativa, de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Então, para a gente começar, eu vou estar passando a palavra para os nossos dois convidados especiais estarem se apresentando um pouquinho para vocês. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Jennifer, eu sou enfermeira de formação. Hoje, atualmente, eu trabalho na FHO como docente. Então, eu sou docente da comunidade de extensão. Então, eu trabalho e promovo os projetos de extensão atualmente com o curso de enfermagem mesmo. A minha história acadêmica, então, eu sou da área da enfermagem desde 2012, então eu comecei como técnica de enfermagem. Sou ex-aluna, sim, da FHO com muito orgulho. Me formei em 2017. Após a formação, eu fui fazer uma especialização. Então, eu me especializei em saúde da mulher, em modalidade residência multiprofissional, no Hospital da PUC Campinas. Após isso, eu tive experiências profissionais, então eu trabalhei na área Covid, atenção básica, e depois eu tive a oportunidade de voltar para cá e trabalhar com a saúde da mulher. Atualmente, eu sou mestranda do programa de Biociência Animal da USP. Boa tarde a todos, meu nome é Giovanni, eu sou enfermeiro de formação também, me formei aqui na casa, na Uniararas, em 2018. Atualmente eu também trabalho aqui como enfermeiro, tenho experiência na área de saúde coletiva como agente comunitário de saúde e hoje eu curso também o mestrado no programa de pós-graduação da Faculdade de Enfermagem na Unicamp, em saúde coletiva. Ótimo. Então, a partir do tema IST, eu vou estar fazendo algumas perguntas, sobre mitos e verdades muito frequentes entre a sociedade hoje em dia, tá? Eu quero saber um pouquinho sobre o que vocês conhecem sobre esse assunto. Tá? Uma das principais dúvidas é se eu tomo, anticoncepcional, eu vou estar prevenida contra as ISTs? Olha, Lari, eu acho que isso é uma pergunta essencial. Eu acho que é dúvida não sua, mas de todos os adolescentes, adultos, mulheres, né? Uhum. Então, vamos lá. Anticoncepcional, né? Da onde vem esse nome, anticoncepcional? A pílula anticoncepcional, ela é composta de hormônios. E o principal objetivo dessa pílula seria prevenir o quê? Uma ovulação. Sim. Se a mulher ela não quer ovular, ela não quer engravidar. Uhum. Então, a pílula tem uma única finalidade, que seria prevenir uma gravidez indesejada. Então, as mulheres que tomam pílulas anticoncepcionais, elas tomam a pílula anticoncepcional para evitar uma gravidez. Obviamente que existem as mulheres que tomam para tratamentos ginecológicos, Sim. né? Que existe hoje também, os miomas, a endometriose, mas em nosso enfoque, a pílula anticoncepcional, ela é apenas para prevenir uma gravidez indesejada, não previne contra as ISTs. E é legal a gente abordar que existe essa dúvida, não só da pílula anticoncepcional, mas de outros métodos contraceptivos, Perfeito. né? Uhum. O DIU e por aí vai. Sim. Quando, na verdade, é o único método eficaz, 100% seguro de prevenir a transmissão de alguma IST é o uso do preservativo, seja ele Isso. masculino ou feminino. E eu tive uma dúvida agora, o HIV, ele também é uma IST, ele pode ser transmitido via beijo? Isso é mito e verdade, é uma coisa que, assim, todo mundo tem dúvida, né? Se você for procurar vídeos na internet, é o assunto que mais vai estar lá bombando nos vídeos, nas redes sociais, sobre o beijo, né? O beijo. O famoso beijo, ele transmite doença, ele não transmite. Vamos lá. O beijo em si, né? Era o ato de beijar,
E saudável, ele não É. transmite, né? Mas, se a pessoa, ela está infectada pelo vírus do HIV e tiver lesões, né? Uhum. Que tenha contato com o sangue. Por quê? É bom a gente relacionar a questão do HIV dele ser transmitido por vias, né? Então, ele é transmitida pela via do sangue, a via sexual, o contato com fluidos. Então, a saliva em si, ela não tem esse poder de transmitir o vírus, né? Uhum. Mas o sangue sim. Então, se a pessoa ela tem uma lesão na boca, que tem o contato com o sangue, e a pessoa com quem ela for beijar tiver outra lesão, precisa ter essa troca, né? De fluidos Uhum. corporais. Então, precisa ter o contato do sangue com o sangue para ocorrer. Obviamente que a gente não tá falando de uma porcentagem de transmissão de igual a uma via sexual. Sim. Ou uma via de transfusão sanguínea. Essas vias, elas têm uma porcentagem muito grande de contaminação. Mas a via do beijo, ela tem uma porcentagem mais baixa, mas ela não pode ser desconsiderada. Então, sim, o beijo com uma pessoa infectada que tenha lesão ao contato com a outra que também tenha lesão, sim, pode ocorrer a transmissão. E eu sempre tive uma dúvida se o HIV e o AIDS, eles são a mesma coisa ou não? Eu acho legal a sua pergunta, porque a gente reforça o que você trouxe no começo da conversa, né? Sobre a diferença de IST e DST, né? Então, o HIV, ele é uma infecção, ele é um vírus. E quando a pessoa está infectada pelo HIV, ela pode viver normalmente, sem nenhum prejuízo, desde que ela faça o tratamento. Lembrando que a gente tem o tratamento no SUS, gratuito. Então, a pessoa, quando ela descobre que ela está infectada pelo vírus do HIV, ela passa por uma série de profissionais e uma série de serviços de saúde que vão acolher essa pessoa e vão dar o tratamento que ela precisa. A AIDS é o desenvolvimento desse vírus. Então, a pessoa está infectada pelo HIV, ela não se trata, ela não tem um tratamento adequado e ela pode evoluir para AIDS, que é uma doença sexualmente transmissível. É legal a gente falar que, hoje em dia, uma das grandes lutas, né, do SUS e das organizações de saúde a nível nacional e mundial é o combate à AIDS. A gente tem um tratamento eficaz para que o vírus do HIV não se desenvolva para a AIDS. Isso. Que a AIDS é uma doença muito perigosa ainda e que isso. traz muito prejuízo para a pessoa. Infelizmente não tem cura, né? Sim. Nossa, muito interessante. E os mosquitos, né, em geral, os insetos em si, eles podem ser transmissores das ISTs ou não? Olha, essa é uma outra pergunta que gera muita dúvida, Sim. né? E, olha, graças a Deus, não, né? Os insetos, eles não podem fazer a transmissão desse vírus. Ah, mas por que, Jennifer, né? Que não pode fazer, que o inseto não consegue fazer essa proeza. Olha, o inseto, vamos pensar assim, na relação sexual, precisa-se de uma grande quantidade de troca de fluidos corpóreos, né? Por isso que é uma via que acontece essa transmissão. De sangue, muito mais, né? Uma transfusão sanguínea, porque a troca de fluidos ela é muito intensa. O inseto, a gente não consegue nem mensurar a quantidade de sangue quando ele pica o ser humano, a quantidade de sangue que ele consegue transportar. Então, ele não consegue transportar uma carga viral suficiente para promover a doença naquela outra pessoa. Então, graças a Deus, não, eles não transmitem. Fiquem tranquilos em relação a isso, né? Muito Não, legal. não vão transmitir as ISTs. E uma dúvida, assim, muito frequente, né, entre os jovens, é se na primeira relação sexual pode ser transmitido uma IST? Essa é clássica, né? É clássica. Muito, né? Acho que quando a gente pensa na primeira relação sexual, a gente pensa, é a primeira vez, né? A primeira vez não tem problema, a primeira Sim. vez não vai acontecer nada. A primeira vez a gente tá ali salvo por Deus, não, né? Não estamos, não né? mesmo. Na verdade, pensando em toda relação sexual que seja desprotegida, ela corre esse risco de IST se a pessoa estiver contaminada. Então, a primeira relação sexual, ela não tá salva disso, né? Então, a primeira relação sexual, sim, ela pode transmitir IST se o casal estiver desprotegido. Então, e até pior, né? Porque você pegar contrair uma IST na sua primeira relação sexual, né? Além disso, causa um trauma para a vida daquele adolescente ou daquele adulto mesmo. Exato. Então, todas as relações sexuais, sim, elas têm que ser protegidas pela camisinha, pelo uso do preservativo, tanto feminino como masculino. Sim. Senão, sim, elas vão transmitir as ISTs. E eu acho que é legal esse espaço pra gente falar um pouco sobre
essa primeira vez, né? As Uhum. primeiras vezes que a gente está tendo contato com a vida sexual, que a gente tenha de maneira responsável para além do uso do preservativo, né? Sim. O uso do preservativo Nossa. é essencial, é indispensável, mas a pessoa ela precisa estar preparada no sentido emocional, no sentido de estar segura com o seu corpo, de estar segura com o Sim. seu parceiro. Porque a gente, na nossa área, a gente tem muitos relatos de que a primeira vez sempre é muito traumatizante, sempre Exato. muito assim. Tem que ter um consentimento também, Sim, né? com certeza, em todas as relações. Mas eu acredito que antes de você ter a sua primeira relação sexual, seria interessante você ir ao profissional, conversar, Sim, tirar dúvida. Se Uhum. você tá com dúvida de alguma coisa em relação a IST, em relação à segurança, vai até a unidade de saúde, vai até o seu médico que você já Sim. consulta e tira essas dúvidas, porque eu acho que você ter uma primeira relação sexual de maneira segura vai te trazer um benefício incrível para sua vida como um todo, né? Exatamente. A gente pensar, uma coisa que eu acho interessante pra gente falar agora. Nós, como profissionais, a gente vê, quando a gente vai falar sobre sexo, né? Com as Sim. pessoas, com as mulheres, os homens, adolescentes, adultos, crianças, enfim, é um tabu. Uhum. Então, na Demais, verdade, não grande. falam a palavra sexo, têm Uhum. medo de falar a palavra sexo, não conhecem seu corpo, não gostam de falar sobre sexualidade. Sim. E a gente vê os erros começam aí, né? Porque a pessoa que ela não conhece, ela tem medo de falar. Ou até os próprios pais, né? Eles proíbem isso na Sim. educação. E aí o adolescente, a criança, ele cresce sem saber o que é. E aí ele vai ter a sua primeira vez e ele tem desprotegido, porque ele não sabe usar o preservativo, ele não sabe, ele não conhece Não o foi ensinado, preservativo. né? Então, é muito importante, né, falar sobre sexualidade. Por isso que hoje está em alta a gente trabalhar isso nas escolas, né? Porque a gente trabalha com a prevenção. Isso. E também pensando em tudo. Pegar uma IST, tratar uma IST, é muito mais caro do que você prevenir uma IST, né? Demais. Hoje no SUS. Então, Uhum. por isso que a gente investe nisso. Por isso que investimos na prevenção. Porque a Sim. prevenção e a promoção de saúde é o essencial, né? Sim. E falar sobre sexo e prevenir umas ISTs é promoção da saúde. E eu lembrei, né, falando da primeira relação sexual, eu lembrei do HPV, né, que também é uma ST, é um vírus. E a gente tem a vacina hoje, né, que pode ser tomada antes da primeira relação sexual. É isso mesmo? É isso mesmo. Hoje a gente tem disponível na rede do SUS tanto a vacina para os meninos como para as meninas. Então, quando você tiver a sua idade, né, 11 anos... Mudou um pouquinho Mudou agora, um na verdade, pouquinho, a faixa né? etária. Mas tá ali As entre os mulheres 11 tá e no 9. 12. As mulheres 9, começam tá um aos pouquinho 9. antes, né? Acho que pelo fato você entrar na puberdade mais Sim. cedo, Sim, né? sim. Por conta da primeira Uhum. menstruação. O menino que tá no 11 ainda, Os meninos né? estão nos 11. Então, assim, quando chegar a sua idade, né, de tomar a vacina contra o HPV, se vacinem. O HPV, ele é um assunto muito caro, né? A Jennifer tá aqui da saúde da mulher, Sim. porque ele é um vírus que proporciona uma maior probabilidade do desenvolvimento do câncer de colo de útero, né? Sim. Então, quando a gente tá tomando a vacina do HPV, a gente não tá só prevenindo contra uma IST, Uhum. como contra um câncer, né? E por que é importante os meninos e as meninas tomarem a vacina do HPV? Porque só a mulher desenvolve um câncer de colo de útero, porque só ela tem útero, né? Uhum. Mas o menino é um transmissor, Sim. Exato. né? Então, o homem, o menino, na relação sexual, ele transmite o vírus para a mulher, que pode desenvolver futuramente um câncer. Então, é como a Jennifer colocou, né? É infinitamente mais barato e mais tranquilo e sem prejuízo para aquela mulher, né? Sim. Tanto físico como emocional. Prevenir através de uma vacina, da vacinação, do que o tratamento de um câncer, que é uma doença terrível, né? E extremamente dolorosa em todos os sentidos, né? E se a gente pensar no HPV, né? Hoje falou sobre a vacina. Que a vacina, as meninas aos 9, os meninos aos 11. Mas por que, né? Resolveu colocar que a vacina é aos 9 para as meninas e para os meninos aos 11, né? Na verdade, tudo tem um motivo. Né? Por que eu não posso tomar, né? Eu tenho 25 anos, eu tenho 22, não posso tomar. Vamos lá. A gente tem que pensar numa eficácia que essa vacina vai gerar para aquela pessoa Sim. que vai tomar, né? A gente sabe que vacinas salvam vidas? Salvam. Mas existe todo um contexto por trás da vacina que faz ela agir com aquela porcentagem de eficácia.
Então, a vacina do HPV, ela precisa ser tomada nessa idade, porque as meninas entram mais precocemente, né? Na primeira menstruação. E assim, normalmente, quando a mulher ela entra na primeira menstruação, é quando ela vai ter a sua primeira relação sexual. Então, o ideal é que você tome a vacina antes da sua primeira relação sexual. Porque antes da primeira relação sexual, você ainda não teve contato com o vírus HPV. E aí você fala, mas como assim? Não teve contato, né? Mas depois sempre vai ter. Estudos recentes falam, né? Todos nós tivemos contato com algum subtipo do vírus HPV. Porque o subtipo, existem praticamente mais de 150 subtipos de vírus de HPV. Só que nem todos esses vírus, esses subtipos de vírus, são os causadores, né? Da doença, do câncer de colo de útero e das verrugas genitais. Então, por exemplo, câncer de colo de útero 16 e 18, né? Que são os causadores do câncer de colo de útero. Então, se tiver contato com o vírus intitulado 16 ou 18, esses são os causadores. A vacina, ela está lá para proteger esses subtipos de vírus, causadores do câncer de colo de útero. Muito interessante, né? E como que eu faço para saber se eu tenho a doença? Hoje a gente tem os testes rápidos, né? Então a gente tem teste rápido para HIV, sífilis, hepatite B, hepatite C. Eles são disponibilizados na rede municipal. Então, no seu centro de saúde mais próximo, na sua estratégia de saúde da família mais próxima, você consegue ter acesso a esses testes. Não precisa de pedido médico, não precisa de pedido de nenhum outro profissional. É chegar lá e falar, olha, eu tenho uma vida sexual ativa, queria fazer o teste. Com certeza, a enfermeira da unidade de saúde vai estar realizando. E é legal a gente falar também do SAI. O SAI é o Serviço de Atendimento Especializado. O que é isso? É o local que o SUS, o equipamento que o SUS disponibiliza para fazer o tratamento dessas doenças. E lá também, e das infecções. E lá também a gente tem acesso ao teste. A gente pode pedir o teste também através de quando a gente vai fazer bateria de exame, quando a gente vai fazer exame de rotina, a gente pode pedir pro nosso médico solicitar o exame. Exatamente. O enfermeiro também pode solicitar esse exame. E é legal a gente colocar o teste como uma prevenção, né? Porque muitas pessoas pensam assim, o exame já é remediação, né? Sim. Já é aquela parte do tratamento. Mas é o contrário, né? É o contrário. E a maioria das ISTs, elas têm uma fase que elas são silenciosas. Então, assim, elas demoram um pouco para surgir alguns sintomas. Principalmente a hepatite B e o HIV. Eles vão ter sintomas lá depois, quando você já tá com a DST, ou quando você tá num período que o vírus já tá muito avançado no seu corpo. Por isso que é interessante, quem tem uma vida sexual ativa, sempre tá realizando a testagem, pelo menos uma vez por ano. Porque quando você pega uma infecção dessa, no começo do seu desenvolvimento, é muito mais fácil de tratar. Muito. Menos doloroso. Sim. É menos sofrimento, né? Menos sofrimento, né? Sim. E depois que eu descubro, né, a doença, o que eu posso estar fazendo? Depois que o paciente ele descobre que ele tá doente, eu fiz um teste rápido e eu descobri que eu estou com hepatite. Então, tem que acompanhar, né? Existem doenças que são curáveis e outras que não são curáveis. Quando a gente fala de curável, a gente fala o quê? Que elas têm cura, tem tratamento e você consegue ficar livre dessa IST, né? Dessa doença. Quando a gente fala que elas não têm cura, isso não quer dizer que elas não tenham tratamento, né? Isso é importante, que as pessoas confundem cura e tratamento. Então, quando elas existem, elas não têm cura, você tem o tratamento, só que ele não é eficaz para matar totalmente o vírus e tirar ele e ficar livre do seu organismo. Então, você vai conviver com essa doença para sempre. Então, quando a pessoa ela tem uma IST, ela tem que acompanhar com o médico. Se ela tem cura, ela tem que fazer o tratamento. E sempre, o maior erro, assim, da população, né? Peguei uma doença, tô livre dela porque ela tem cura, nunca mais eu vou voltar no médico. Nossa, sim. E achar que nunca mais vai ficar doente. E não é assim, né? Então, assim, teve uma infecção sexualmente transmitida, descobriu, vai ao médico, trata, depois do tratamento, acompanha, né? As mulheres, elas precisam acompanhar uma vez ao ano, né? Elas têm que fazer o famoso Papa Nicolau, que é o exame preventivo do colo de útero, né? Ou também conhecido como citopatológico. Então, esses exames, as mulheres têm que fazer anual. Mas o homem não, né? Porque o homem não tem exame, então o homem não precisa. E, na verdade, os homens,
Os estudos mais recentes, eles mostram, né, que os homens, eles têm um índice maior de doença, mas também de não conseguir um tratamento eficaz nessa doença. Sim. Então, o índice de tratamento na mulher, ele é mais eficaz. Por quê? Porque a mulher, ela previne, né? Então, ela vai ao médico precocemente. Então, ela descobre mais cedo a doença. E o homem não. Ele tem mais dificuldade. Então, quando ele descobre, a doença já está avançada, né? Então, quando você tem uma doença, você precisa, quanto mais cedo você descobre ela, melhor será o tratamento para essa doença. Se ela tiver cura, você será curado. Mas, se não tiver, o tratamento ele vai estar ali. Se você descobrir precocemente, obviamente, o tratamento será muito mais eficaz. Indo de conta com isso que você está falando, Jennifer, por isso que cada vez mais o Novembro Azul, né, e as temáticas na saúde do homem, elas estão sendo ampliadas. Sim. Então, antigamente, a gente olhava para o Novembro Azul e para outras temáticas de saúde do homem, e a gente relacionava com o câncer de próstata, né? Era uma coisa meio que, vamos trabalhar o câncer de próstata Somente o câncer de nesse próstata, mês. E aí, as organizações de saúde, elas foram percebendo isso, de que o homem, ele tem essa dificuldade de fazer exames preventivos, de fazer um tratamento, de seguir o tratamento até o final. Existe uma porcentagem muito grande de homens que abandonam o tratamento depois que vêm os primeiros sinais de melhora de alguma doença. Então, cada vez mais, quando a gente fala saúde do homem, a gente está pensando de uma maneira ampliada, para além do câncer de próstata, mas também pensando nas outras múltiplas doenças que o homem pode pegar, né? Exatamente. E outra IST é a sífilis, né? Vocês podem falar um pouquinho como que ocorre o tratamento dela? A sífilis é uma doença interessante no sentido de que, ao mesmo tempo que ela é muito disseminada, né? Ela tem um índice muito grande aqui no Brasil e no mundo, mas ela é tratável, né? Ela tem um tratamento que, se é feito de uma maneira eficaz, você tem aquela cura daquela doença, né? Então, como que é feito o tratamento da sífilis? Ele é feito de uma maneira muito simples, um pouco dolorosa, né? Que é através do uso da bezetacil, da penicilina, tá? Aí você vai tomar as doses, geralmente são 2 doses, mas ela vai de acordo com a sua quantidade de vírus que você está infectado. Com o estágio também, com o estágio né? em que essa sífilis está, porque a sífilis ela vai ter alguns estágios, tá? Então, ela vai ter o seu primeiro estágio. Se você não tratar essa sífilis, essa doença, ela vai aparecer para um segundo estágio e depois para um terceiro estágio. E isso pode ter um intervalo aí de algumas semanas, alguns meses. Entendi. Vai depender de como que tá o seu sistema imunológico e como que você combate a doença, tá? Agora eu acho legal a Jennifer falar um pouco da sífilis, porque a sífilis, ela é muito importante, e a testagem de sífilis é muito importante no pré-natal, né? Sim. Sífilis, né? Uma coisa que gera dúvida, né, na população. Mulheres grávidas não contraem o IST. Será que é verdade isso? Na verdade, não, né, pessoal? Mulher grávida não é super-herói, né? Então, elas contraem IST. E aí, você tem um risco até maior, né? Porque ela tá grávida. Então, existem algumas ISTs que elas passam via placentária, né? Congênita. E aí, a criança nasce com a doença. Então, o pré-natal, ele tá ali justamente pra isso. Né? Então, a mulher, quando ela é engravida... Por que a mulher, quando ela é engravida, ela tem que fazer aquela bateria de exame que nenhuma mulher grávida gosta? Porque coleta um monte de sangue, tem que ficar em jejum. Nossa, 3 vezes durante a gestação. Tudo isso, pessoal, isso aí é tudo pensado, né? Vamos coletar lá primeiro mês, no meio, depois no final a gente repete só pra ver. Não, é feito no início, porque a gente precisa detectar se essa paciente, essa gestante, ela tem alguma doença naquele momento, ou seja, ela contraiu antes da gestação, né? Se ela fez logo no início, ela tava com essa doença antes já. Como o Gi falou há umas perguntas atrás, algumas doenças, elas são silenciosas. Então, às vezes, a mulher, ela não tem sintomas da doença. E ela vai descobrir aonde? No pré-natal. Porque tem uma bateria de exame que ela faz. Então, ela faz exame de todas as ISTs, né? De outras doenças também. Exames comuns, né? Como hemograma, glicose, enfim. E aí, ela repete esse exame novamente após os 3 meses. Depois, ela repete novamente. Por que repete? A gente precisa saber se ela, no meio dessa gestação, se ela não tinha,
e no meio ela apresentou a doença, ela pode ter contraído no meio da gestação, ou ainda ela pode ter contraído antes, porque existe uma janela imunológica. E aí a gente faz o quê? No final, novamente. Porque se a gente faz no meio e descobre, a gente trata antes do bebê nascer. O risco Sim. das sequelas são menores para o bebê, né? E uma vez que a mãe se contrai, o bebê após nascimento, ele é triado. Então, logo quando nasce, já tem que fazer coleta de sangue naquele bebê, né? É um processo doloroso para aquela criança. Eles ficam internados mais tempo no hospital. Porque, às vezes, mesmo a mãe feito o tratamento, ele nasce com uma carga viral que os anticorpos ainda estão reagentes. Então, precisa tratar. Mas isso é individual, né? De cada RN mesmo, de cada bebê quando nasce. E o que é janela imunológica, né? Que a gente... Sim. A gente tava até conversando um pouquinho antes, Sim. que às vezes a gente usa alguns termos que o pessoal aí não vai se Técnicas. ligar, né? A gente fala, né? Janela imunológica. Nossa, tem uma janela lá que, né? A janela imunológica é o tempo que o vírus pode ficar dormindo. Isso, A gente pode usar essa incubado, né? palavra? Dormindo. Dormindo ali no seu corpo. Então, vamos supor, você Quietinho. é infectado no dia 0, né? Que a gente conta a infecção também por dias. Então, você é infectado no dia 0 com o vírus do HIV. E aí, esse vírus vai entrar no seu corpo, ele vai ter contato com o seu sistema imunológico, ele vai ter contato com outros sistemas do seu corpo, e ele vai se esconder desses sistemas. Ele vai ficar lá escondidinho de trás de uma cortina. E aí, quando o seu sistema imunológico abaixar um pouquinho, quando você pegar um resfriado, quando você ficar um pouco doente, estressado, esse vírus vai aparecer e vai atacar o seu corpo. Isso dura o mesmo tempo para todas as pessoas? Não, de forma alguma. Porque nós somos seres muito diferentes. Sim. Um do outro. Então, vai de acordo com o seu estilo de vida, com a sua alimentação, com o seu exercício, Isso. com Sua rotina, né? a sua rotina, o tempo que você tá vivendo, né? Hoje a gente tá vivendo um tempo, assim, de bastante incerteza em relação Sim. a pandemias e etc. Então, isso causa um estresse Sim. e vem por tudo isso, né? Sim. É todo um conjunto, né? Uhum. E para finalizar, eu queria saber um pouquinho de vocês sobre como que acontece o acolhimento, né, e os serviços aí, né, da saúde sexual. Acho que a gente pode começar a falar de acolhimento, né? Sim. Porque quando a gente fala de acolhimento em serviços de saúde, né? O que era acolher? Né? O que é acolher o paciente? Né? O que é acolher a pessoa? A gente começar por... É quando o paciente chega na unidade. Se ele chega numa unidade, a primeira coisa que tem que ser feita pelo profissional é acolhimento. E o acolhimento, ele começa lá na recepção, né? Então, todo profissional, ele tem que fazer o acolhimento. Então, ele começa lá, onde ele é acolhido, onde a pessoa ouve qual é a demanda dele, onde ele caminha para a enfermagem. Então, a enfermagem, ela tem um processo sensacional nessa questão de acolher o paciente. Que é uma primeira etapa que é essencial no tratamento desse paciente. Então, ele vai acolher, você vai ouvir o que ele tem para falar, né? Você vai ouvi-lo sem julgamento. Não estamos lá para julgamento, somos profissionais, estamos lá para cuidar do paciente, independente do que ele tenha. Então, ouvir o que ele tem para dizer, né? Ouvir quais são as suas queixas, sem julgamentos. Isso. E assim, dessa melhor forma, encaminhá-lo, né, para o setor, para o médico que é necessário. Mas acolhimento é isso. É você ouvir o paciente, é dar importância para aquilo que ele tem para te dizer. É não julgar, é não usar as famosas expressões verbais, né, assim, faciais, né? O paciente tá falando, você tá... Aquela não nossa, verbal, que né? isso. É, o não verbal, horrível. Sim. Isso é Nossa. péssimo, né? Um profissional que usa do não verbal, assim, não é um profissional. Então, é ouvir o paciente e acolhê-lo, né? Ele tem que se sentir acolhido. O ambiente tem que estar seguro. E é ali que começa tudo. Porque se você acolhe ele bem, ele entra seguro pro atendimento. Ele se sente bem, ele fala, nossa, aqui eu fui acolhido, me ouviram. Não, eu tô tranquilo, né? Eu quero ir lá conversar com o médico, eu vou contar a verdade. Porque se você não acolhe o paciente direito, e aí você tem um não verbal, você não escuta, não dá atenção, ele vai perceber. Chega lá na hora do médico, ele não vai falar o que ele tem pra falar, ele vai omitir os fatos. E Vai aí a ficar gente não inseguro. consegue fazer um tratamento eficaz. Porque o tratamento de uma doença, ela não é só você ir lá, é doença, sintoma, é isso, fazer o tratamento. Não é isso, né? O tratamento da doença, ele envolve todo um contexto. E pra isso, o paciente, ele tem que se sentir à vontade. Ele tem que se sentir seguro com a gente. Então, assim, pra se sentir seguro é dessa forma. Você tem que acolher ele. Pra gente conseguir coletar todos os dados que são necessários para o tratamento e o atendimento. Sim. Seja de enfermagem ou do médico mesmo.
E eu acho que tem um outro lado do acolhimento, né? A Jennifer falou muito bem do acolhimento na enfermagem. Inclusive, a gente tem uma teorista que trabalha com relações interpessoais na enfermagem, que é a Peplo, que ela fala bastante sobre o acolhimento. Mas eu queria trazer um pouco do acolhimento da pessoa para ela mesma, né? Sim. Porque existe um grande estigma das ISTs, Sim. das DSTs, quando a gente fala de AIDS, principalmente sobre o homem gay. Só que aí a gente tem outras populações que também são muito estigmatizadas nesse sentido, a população trans, a Exato. população dos profissionais do sexo, que são sempre jogados como transmissores dessas doenças, que na verdade são doenças e infecções que estão suscetíveis a qualquer pessoa que tem relação sexual, Sim. né? Então, a gente precisa olhar com cuidado pra gente também, quando a gente é diagnosticado como uma infecção sexualmente transmissível ou uma doença, porque a gente se culpa muito. A gente tenta procurar um culpado, a gente tenta trazer essa questão do nossa, eu errei, eu fiz uma coisa errada, aconteceu comigo um castigo porque eu fiz uma Também. coisa errada, Ou o que né? as pessoas vão pensar de Sim. mim, né? Porque elas estão me julgando. E aí eu acho que é olhar pra infecção, pra doença, como uma infecção e uma doença qualquer que tem que ser tratada e tem que ser acolhida. E eu acho que também faz parte desse acolhimento, e aí resgatando um pouco do que a gente falou das relações, a responsabilidade afetiva que a gente tem sobre o outro, né? Sim. Então é importante quando a gente descobre uma infecção, a gente contar pro nosso parceiro, né? Que a gente tá fazendo o tratamento daquela infecção, que a gente foi contaminado, que ele também deve fazer o teste, que ele também deve procurar um serviço de saúde, porque é muito importante, todas essas doenças que são transmissíveis, é muito importante a gente quebrar a cadeia de transmissão, né? Então, quando você se contamina com uma doença, que você sabe que ela é sexualmente transmissível, busca o seu parceiro, busca os seus parceiros, Exato, se com você certeza. tiver múltiplos parceiros, e conta pra eles. Fala, olha, eu fui infectado com sífilis, eu tô com hepatite B, C, vamos lá fazer o teste. Tem essa Responsabilidade sexual. responsabilidade e né? essa parceria também, né? Sim. Porque Sim. imagina a intimidade que a pessoa tem pra ter uma relação sexual com outra. Ela tem que ter intimidade pra ter outros momentos Demais. com essa pessoa. Sim. E cuidar da saúde também é um momento fundamental e muito bonito até, né? Sim, claro. E quando a gente começou a falar lá no início, né? Ai, cuide do seu corpo, conheça seu corpo, converse com seu parceiro sobre a relação sexual, né? Eu aproveito esse momento para falar do meu projeto, que eu trabalho com os adolescentes. Então, eu tenho um projeto intitulado na extensão, que eu trabalho com os alunos de enfermagem, sobre a sexualidade e sobre as ISTs e os métodos contraceptivos. Na verdade, ele tem um objetivo. O nome do projeto é Conectados com Eles, né, desmistificando a sexualidade na adolescência. E o nome desmistificar, ele vem justamente por isso. Você desmistifica, né, a sexualidade. Você faz a pessoa entender a sexualidade como um ato de normalidade, como que faz parte do ser humano, né? O ato sexual, ele faz parte da vida do ser humano. Seja pro prazer, ou seja para uma gestação, né, para ter filhos, Sim. mas ele faz parte da vida, né, do ser humano. Então a gente começa a desmistificar isso na adolescência mesmo, porque é onde começa a vida sexual ativa. Fechar os olhos e achar que o adolescente não faz sexo é fechar os olhos para uma mentira, né? E assim, ele começa cedo, até porque faz parte hoje. A cultura mudou, não é mais a de antigamente, né? Então assim, tudo mudou, né? Não estamos mais não estamos mais vivendo os tempos antigos, né? Hoje tudo é mais moderno. Estamos sempre em evolução, Sempre né? em evolução. Então, assim, nada é como antigamente. Então, E os os- adolescentes começam a vida sexual cedo mesmo. E os não precisa serviços de trabalhar. saúde têm que se adequar ao tempo Sim. que a gente Sim, vive. Não o demais, tempo nossa. que a gente vive se adequar aos serviços de Isso. saúde, Exato. né? E eu acho que uma coisa importante, que a gente não pode finalizar, acho que sem falar sobre isso. O adolescente, ele tem toda aquela questão de não querer contar, porque os pais não podem ficar sabendo. Né? Ele tá com sintoma e ele não conta pra ninguém. E eu não posso ir no serviço de saúde porque o meu pai não tá junto. Mentira. Tá? Existe uma lei que nos respalda como profissional para atendimento em casos de teste rápido, consulta, até métodos contraceptivos. E isso não é todo profissional nem que trabalha, às vezes, na área, sabe.
Então, existe uma lei que ampara esses adolescentes para procurarem. O profissional, ele precisa entrar em contato com os familiares quando existe um procedimento de emergência, né, ou invasivo. Mas, em caso contrário, ele pode ser acolhido, ele pode ter a unidade, ser acolhido, contar o que está acontecendo e se sentir aberto. Sim. A maioria dos adolescentes, eles contrai uma IST e às vezes a gente vai descobrir uma forma mais grave, no estágio mais avançado, porque ele tem medo de contar a verdade. Os pais não sabem, pais que não são abertos, que não falam sobre sexo, que não falam sobre sexualidade com seus filhos, né? Por esse mito de não poder falar porque ele vai fazer relação sexual. Mas ele vai mesmo, isso vai chegar uma hora que ele vai. Vai chegar uma hora que vai faz parte, né? Sim. E não adianta você esconder isso dele, não adianta você esconder, não adianta. Ele vai, faz parte da vida. E quando você trabalha isso com naturalidade, com segurança, com confiança, os pais passam isso para os filhos. E evitam uma gravidez, evitam a infecção, pegar uma infecção sexualmente transmissível. Eu vou aproveitar o espaço para fazer propaganda também. Adoro. Do serviço de saúde que eu trabalho aqui, né? Na FHO, que é o Acolhimento em Saúde. Então, o nosso objetivo principal é dar assistência em urgência e emergência dentro do campus, mas a gente desenvolve algumas outras atividades e eu queria fazer propaganda aqui, principalmente para a comunidade FHO, da distribuição de preservativo que a gente tem lá. Legal. Então, assim, a gente recebe pela Rede SUS, né? A gente tem essa parceria com o SAI e eles disponibilizam o preservativo pra gente. É só chegar lá e pegar, sem problema nenhum, não precisa falar nada, só pegar lá o preservativo e bora ser feliz. É isso. É isso aí. Gente, adorei. Muito obrigada. Né? Então, depois dessa roda de conversa, aprendizado, eu, como estudante de enfermagem, estou extremamente grata, né, por poder aí apresentar esse podcast com vocês. E com certeza vou levar essa experiência para minha vida acadêmica e profissional. Também quero agradecer aos nossos 2 convidados especiais por terem compartilhado tanto conhecimento aí pra gente. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Primeiramente, eu quero agradecer à professora Rafaela, que me convidou para esse podcast com o profissional Igi, com a aluna Lari. Rafaela, a gente tem formado uma parceria desde quando eu entrei aqui na FHO, então tem feito uma parceria muito saudável. Tenho adorado essa parceria que a gente fez. Então, eu agradeço imensamente. Estou aqui aberta para novos convites também. Foi uma experiência muito gratificante e sensacional. Muito obrigada. Gente, agradecer a todos envolvidos, a Lara, a Jennifer, a Rafa, mandar um abração para todo mundo que tá escutando. E se cuidem, né? Eu acho que a mensagem que a gente quer transmitir aqui hoje, todos nós aqui que estamos envolvidos nesse projeto, é que as pessoas se cuidem, que elas tenham consciência, que elas façam as atividades dela sexual, de saúde, com segurança, né? Perfeito, né? Use camisinha. Faça uma diferença. Faça uma diferença, exatamente. Bom, gente, se vocês gostaram desse episódio e querem mais conteúdo, segue a gente, que a gente vai trazer mais conteúdos para vocês, mais legais, mais interessantes. E até a próxima. Tchau, tchau.